ele limpa até 1 megawatt. Quinta vez consecutiva aqui na Intersolar em Munique, Intersolar Europa, a mãe das feiras sobre energia solar, onde tudo começou. E a gente vai trazer aqui para vocês todas as novidades. Nós vamos trazer tecnologias novas, tecnologias diferentes, soluções novas, soluções diferentes. Então, fica aqui nesse vídeo que a gente vai mostrar tudo, desde painéis solares até inversores, baterias, sistemas de fixação, tecnologias, diferentes, sistemas de inteligência artificial e por aí vai. Fica aqui com a gente. Começando aqui a feira, De cara a gente já tem ali o stand da Dinko, mais para trás lá o stand da Demeg, aqui da Trina Solar também, Zenshine. Vamos conferir aí. Isso daqui é uma solução para apartamento, então ele já tem aqui tudo integrado, inversor e baterias, Você tem uma bateria integrada aqui nesse primeiro módulo e depois você tem também como acoplar baterias separadamente. Ele é bem compacto, Ele tem aqui um plug que pode ser ligado na tomada aqui para as aplicações na Alemanha, isso é comum. E você pode colocar aqui um módulo BIPV acoplado na varanda, que eles chamam de balcony, mas é na varanda, para você poder gerar essa energia para o sistema de inversor. Então, por exemplo, a gente teve quedas de energia lá na cidade de São Paulo, por exemplo, vários apartamentos ficaram sem energia por muito tempo. Isso daqui é uma solução interessante, porque você vai ter o inversor, que vai ter o backup com as baterias. Se você tiver muitos dias de falta de energia, você pode prover a recarregar essas baterias e fornecer energia para casa, para o apartamento, através aqui desse módulo fotovoltaico. Você tem aqui um sistema de microinversor. Cada microinversor desse daqui tem uma capacidade de 800 watts e os módulos de bateria são de 1.9 kWh, Então você pode trabalhar aqui com 1.9 kWh que tem dentro aqui dessa solução e acoplar mais baterias aqui de 1.9 kWh de forma externa. Isso daqui é a solução da Dynes, para aplicações com microinversores. Aqui a gente tem uma aplicação de microinversor da App Systems, uma marca bem conhecida no Brasil. E diferente dos sistemas de armazenamento que a gente está acostumado a ver com microinversores, que é em acoplamento AC, esse daqui é um micro com acoplamento DC. O que isso quer dizer? Tanto os painéis solares, PV1, nós temos 2 canais aqui no caso desse micro, quanto as baterias, elas vão ser instaladas diretamente nesse microinversor. Aqui vai para a parte AC, quando a gente tiver que paralelizar mais micros. E aí o que acontece? A gente vai ter aqui um acoplamento DC e isso torna possível, por exemplo, o armazenamento do clipping. A gente sabe que a gente projeta os inversores, os microinversores também com uma potência maior do que a potência dos módulos. Em algum momento, se a gente tiver bastante radiância, isso pode gerar perdas, A gente precisa diminuir a potência de geração dos microinversores, para ele ficar no limite do microinversor e a gente acaba perdendo a energia que a gente chama de clipping. Com esse tipo de aplicação, a gente não tem essa situação. Isso daqui pode ser instalado no telhado, lá em cima do telhado, lá junto, com os módulos, como a gente geralmente instala aí os microinversores. Mas a gente também pode instalar nessa solução de rack. Mostrei inclusive uma solução a gente chama de balcony, para instalar em varandas. Aqui tem uma solução feita para isso, aqui um painel para ser instalado na varanda. E aí você pode instalar um microinversor em racks como esse. Pode chegar aqui, ele fica aqui, instalado aqui nesse rack e as baterias elas podem ser instaladas aqui na parte de baixo. Essa solução aqui é uma alternativa para projetos de comerciais industriais, que a gente chama de C&I, C&I, comercial industrial. É uma alternativa ao que a gente costuma ver aí com os BESS, Como é que funciona essa solução? Aqui são vários módulos de baterias, que eles são empilháveis, A gente pode chegar num limite aqui de até 12 packs de baterias ligados aqui, empilhados. O que vai dar aí uma capacidade de baterias de 60 kWh, Cada uma dessas daqui tem 5 kWh e a gente pode ainda expandir paralelamente a essas pilhas de baterias mais 15 conjuntos desses. Então a gente chega facilmente aí em 1 mega.
tá? Para uma aplicação comercial industrial. Qual que é a vantagem e a desvantagem em relação ao BESS? É uma alternativa a mais, né? É uma alternativa a mais para a gente instalar esses projetos de maior porte. Essa solução ela vai com inversores, né? Esse daqui é um inversor de 50 kW híbrido da Solis, tá? E aí você pode paralelizar também esses inversores e conectá-los à rede. Essa solução aqui é muito interessante, né? Ela é feita para aplicações de retrofit, né? Então, uma residência, uma aplicação comercial industrial que já tem energia solar, você pode transformá-la num sistema híbrido com baterias com esse sistema. O que ele tem de diferente, a gente já tinha visto isso, né? Vários tipos de sistemas retrofit que a gente chama de acoplamento AC. O que esse sistema tem de diferente é que o acoplamento é DC. A gente instala aqui esse equipamento, né? Os painéis solares eles entrarão aqui nessa parte de baixo, né? Dá pra gente ver aqui, ó, nesse diagrama que foi mostrado. Então os painéis solares eles entram nesse equipamento que está representado aqui no diagrama dessa forma. Eles vão ser ligados também com as baterias e esse equipamento vai ligar com o inversor, né? Na entrada de energia solar, na parte DC, e vai manter o acoplamento AC com a rede. Por que isso, né? Fiz até pergunta pro pessoal aqui no stand, por que a gente simplesmente não substitui esse inversor por um outro inversor híbrido? A questão é que aqui na Europa, né, e também no Brasil, a conexão, o projeto ele foi feito com um inversor. Então o que foi homologado junto à concessionária é um inversor que está lá instalado. Então existe aquela questão de direito adquirido para não perder as regras mais atrativas que eram no passado, para não trocar esse inversor, você fazer esse retrofit do lado DC vai te trazer o benefício de ter um acoplamento DC que você vai conseguir guardar a energia, por exemplo, do clipping, e você vai conseguir ter também, você vai conseguir manter os parâmetros, né, a conexão que você tinha com a concessionária de energia. E aqui é o sistema de baterias, tá? Um sistema de baterias bastante moderno. Inclusive a Dynes já lançou isso no Brasil, já está disponível lá, uma bateria de 10 kWh que pode ser utilizada nesse sistema. Esse aqui que a gente chama do ecossistema da Victron. O que é o ecossistema da Victron? O ecossistema é você montar o sistema de armazenamento da forma que você precisa, da forma que seja mais eficiente. Então, basicamente, você pode decidir colocar quantos inversores carregadores você precisa. Quando você calcula as cargas, você pode colocar quantos MPPTs você precisa. A diferença de um sistema all-in-one, se eu preciso mais MPPTs ou MPPTs, no caso da Victron é totalmente modular. Eu posso ter até 25 MPPTs separados. Eu posso criar sistemas de até 250 kW. E também a gente pode fazer sistemas retrofit. Por exemplo, no Brasil, se você tem inversores como Fronius, SMA, SolarEdge e outros inversores, que depois a gente pode estar passando qualquer lista, você pode fazer um sistema on-grid retrofit, onde você vai agregar um componente da Victron. No caso, seria necessário colocar outro inversor da Victron para ter um sistema híbrido. E esse sistema on-grid, dependendo da configuração, você pode fazer ele funcionar mesmo sem rede elétrica. Aqui a gente tem as baterias de Victron de lítio, é a nova geração. E uma coisa muito interessante é que ele tem redundância. Geralmente, quando a gente tem um sistema de baterias, a gente tem um BMS. Mas o que acontece? Se acontece qualquer coisa numa celda da bateria de lítio, algum cabo se soltou, o BMS ele se desconecta e desconecta o sistema inteiro. A vantagem desse tipo de redundância é que a Victron, as baterias da Victron, ela permite colocar até 5 BMS. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho, nesse caso, 2 BMS e um BMS falha, aqui a gente está simulando a falha da metade das baterias, outro BMS continua funcionando. Então, em aplicações onde precisa ter redundância, onde tem muito banco de baterias, por exemplo, vamos supor, aplicações críticas como um hospital ou algum lugar onde realmente não pode ficar nunca sem energia, é interessante ter esse tipo de situação onde você pode colocar mais um BMS no mesmo sistema. Isso aqui é uma das soluções novas que a Victron tem, é uma solução all-in-one, onde você tem os controladores de carga já embutidos com 4 MPPTs, nesse caso são 2 MPPTs. Esse é um sistema all-in-one de 48 volts, e a vantagem de ter esse tipo de construção do hardware é que você pode empilhar junto com as baterias. Aqui a gente tem baterias de 48 volts
E depois a gente tem os inversores de 48 volts que são paralelizados. Também a gente vai ter no futuro modelos em alta voltagem, 800 volts. Vai ter um modelo em 15 kW e outro modelo em 30 kW. Esse daqui é o microinversor da Foxys, né? Ele está sendo lançado aqui na Europa, mas já está indo para o Brasil. É um microinversor feito para o mercado brasileiro. Olha aqui, ó, ele é um inversor de 2,5 kW. Então, qual que é a ideia disso daqui, né? Vocês sabem aí no Brasil que a gente tem aquele modelo, né, o Fast Track, que ele não vai para a esteira da inversão de fluxo, né? Passa reto, não vai nem para essa análise. E como é que funciona o Fast Track? O limite de potência é 7,5 kW. Qual que é a ideia desses microinversores? Você utiliza 3 no teu sistema, né? 3 vezes 2,5, 7,5. Você vai estar exatamente no limite ali do Fast Track, vai extrair o máximo de benefício, vai gerar o máximo de energia estando dentro desse limite. Falei com o pessoal aqui no stand, deve estar disponível no Brasil já no final do mês de junho, quem sabe até antes. Então fique de olho aí com os distribuidores, que logo alguém vai estar lançando esse microinversor aqui no Brasil. Essa solução aqui é muito legal, tá? É uma solução modular, tá? Fácil de carregar, tá fácil de montar. Pode chegar aqui, ó. Ele tem todas as conexões. Pode chegar aqui, Dani. Ó, filma aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui são as conexões. Esses daqui já são os conectores próprios para isso, tá? Então você não tem a necessidade de cabo, você simplesmente empilha esses módulos de bateria. Ele tem um guia, inclusive, para fazer isso ficar mais fácil, ó. Tem essa guia aqui, ó. Tem essa guia para fazer a montagem de forma fácil. E ele fica aqui, ó. Não precisa de cabo, fácil de montar, bonito, uma solução muito interessante. Já falei com vários fabricantes, estou aqui na Foxys, e o pessoal, né, por que não tem no Brasil isso disponível? Existe um receio que essa solução ela pode ser mais cara do que uma solução convencional com bateria na parede. Segundo aí alguns fabricantes, algo em torno aí de 20, 25% maior, um preço maior, 20, 25% do que uma aplicação convencional. Mas me fala aí, o que você acha? Dada essa praticidade, dada a questão estética, né, de como isso fica, por exemplo, numa casa, num apartamento, você acha que vale a pena esses 25% a mais nessa solução empilhável? Me conta aí nos comentários. Está aqui no stand da Solfar, aqui na Intersolar em Munique, e olha só o que a gente achou aqui, ó, um BESS, né, que parece que é igual aos que a gente tem visto aí mais comumente, né? Mas ele tem algumas coisas diferentes, eu vou mostrar para você, tá? Vamos começar aqui então, ó, abrimos aqui a porta, né? Então a gente tem na parte de baixo aqui todo o PCS e o EMS, né? Um BESS trifásico, né? Então a gente tem as 3 linhas e o neutro aqui, as conexões como a gente está acostumado a ver. A novidade está aqui em cima, né? A gente está acostumado a ver os BESS com a refrigeração com ventiladores, ou mais atualmente com aquela refrigeração líquida, né? Que a gente tem ali o líquido passando ali pelas baterias. E aqui essa novidade aqui que a Solfar trouxe é com um sistema de refrigeração. Então aqui, ao invés da gente ter líquido passando, a gente tem um refrigerante, assim como a gente tem lá no ar-condicionado, na geladeira, né, o compressor que vai ali fazer com que esse refrigerante entre frio, né, ali dentro das baterias tem uma espécie de uma serpentina, vai fazer com que ele se resfrie mais rápido. Por que isso? Mais eficiência. A gente consegue fazer mais, né, entregar mais energia com praticamente o mesmo custo que a gente tem nessa solução mais antiga. E o legal aqui, ó, olhando agora pela parte de fora, a gente tem aqui o inversor solar, né? Do inversor solar que a gente está acostumado a ver, né? Se é uma aplicação nova, você pode aplicar o inversor solar aqui na lateral, como a gente está mostrando aqui, e junto aqui com essa caixa de conexão. Caso você já é um local onde já tem energia solar, com o inversor da Solfar ou com outro inversor de outro fabricante, você pode simplesmente trazer todas essas ligações do inversor solar que você tem para essa caixa de junção, podendo inclusive conectar aqui o gerador a diesel. Então vamos supor que uma solução que já tem solar, vai lá uma propriedade rural ou qualquer outro tipo de propriedade, você vai fazer ali uma micro-rede com a rede da concessionária, com um gerador a diesel, com o solar e com as baterias, você pode fazer isso de forma fácil aqui com essa caixa de junção. Aqui, para ficar mais fácil de vocês verem, né? Aqui é onde tem a entrada aqui do gerador a diesel. Aqui são os disjuntores das cargas, né? Então facilita. Lá dentro aqui ele está fechado, né? Mas você consegue, se você abrir, você pode entrar diretamente aqui com as cargas, né? Nesses barramentos aqui nas entradas dos disjuntores.
E aqui também a gente tem a mesma coisa para o gerador a diesel. E aqui é o principal, né, o que vai para a rede. Esse aqui é o nosso All-in-One, é um inversor com integração já do medidor inteligente, o Smart Meter, e os módulos de baterias. Ele é All-in-One porque ele pode trabalhar diretamente com PV, né, ou CA também. Então você consegue fazer toda a integração da rede, né, como backup ou cargas prioritárias, ou trabalhar também off-grid. Né? Então por isso que ele é chamado de All-in-One. Ele tem tanto entrada CC como CA. Ele é split phase, tá? Tem tecnologia monofásico e tem tecnologia trifásicos também. 127 volts? 127 e 220. Estaremos levando isso na Intersolar no Brasil. Legal. Essa daqui é uma solução de BESS que recentemente a Roy Miles fez um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Na verdade com a empresa de saneamento básico. Né? Foi firmada aí um MOU, né? Um memorando de entendimento. E deve acontecer logo esse projeto para 50 megawatts-horas de baterias. Não é exatamente essa solução que vai ser aplicada lá, devido à grande capacidade do sistema, a gente vai ter soluções aqui, né, parecida com esse protótipo aqui, né? Vai ser um sistema maior, sistema em container, mas a ideia é que essa empresa de saneamento do Rio de Janeiro, ela, nesses 50 megawatts, ela consiga ter um sistema de backup que vai fazer com que tenha o suprimento de água, né, mesmo quando falta energia por um blackout ou coisa do tipo. Aqui é a solução de carregamento da Volvo, né, com baterias integradas. Tá? Então, além ali do plug para carregamento, você tem a possibilidade de adicionar aí ao sistema baterias. Né? Para que isso? Para, por exemplo, carregar energia durante o horário de fora ponta e carregar aí os veículos, né, os caminhões aí no horário de ponta. Isso daqui é uma caixa feita especialmente para transportar baterias. Dá uma olhada aqui, eu vou abrir para vocês verem. Né? Então ela é toda selada, né, para garantir que caso aconteça um evento, né, de fogo, enfim, nas baterias durante o transporte das mesmas, isso, né, não afete as outras cargas, não afete aquilo que está sendo transportado junto com as baterias. Em alguns países e algumas regiões há essa necessidade, há essa obrigação de que o transportador tome esse tipo de cuidado, e aí caixas como essa são extremamente necessárias. Caso aconteça um evento de incêndio dentro, ele vai ter todo um processo de controle para garantir que os gases sejam liberados de forma controlada, né, de forma a não piorar a situação aí do fogo dentro da caixa. Isso daqui é o produto da Huawei, né? Isso daqui é a Luna, são as baterias da Huawei para aplicações de pequeno porte residenciais, dá para aplicar também em CNI, né, dependendo do tamanho. Isso aqui é legal, né? Ó, ela suporta aqui, ó, a gente está mostrando aqui real, né? Na real, que ela suporta inclusive aqui uma enchente. Né? A gente teve lá casos lá em Porto Alegre, por exemplo, em que os inversores eles foram inutilizados. Nesse caso aqui, ó, na bateria Luna, isso não tem problema. É lógico que a gente tem um limite, né? A gente não deve ultrapassar aqui o limite dos PECs, né? Porque ele também tem que ter um espaço para ventilação. Então ali eventualmente entraria água por ali. Mas é uma coluna bastante significativa aqui, né? Uma coluna de um PEC aqui, daí praticamente aí 40 centímetros, quem sabe até 50 centímetros. Mais uma aplicação interessante aqui que a gente está vendo. Olha só, aqui a gente está no stand da Roy Miles aqui, eles estão apresentando essa solução muito interessante. É um power bank grande, vamos colocar assim, né? Big power bank. E ele funciona como um power bank mesmo. Ele é portátil, né? Assim, aqui ele está numa versão dummy, né? Mas ele vai pesar aí na faixa aí de 30 quilos, né? Então dá para carregar, não é impossível. E como é que ele funciona? Você liga ele na tomada da tua casa, né, do teu apartamento, por exemplo, você consegue programar ele para ele fazer time shifting, para ele fazer o backup também, né? Então acabou a energia, você vai alimentar lá as tuas cargas através desse power bank, tá? Qual que é a capacidade dele? 2.24 kWh, tá? Para uma potência de 800 watts. Então você vai conseguir alimentar cargas em até 800 watts e vai conseguir fornecer esses 2.24 kWh, tá? A conexão, né? Ele tem aqui uma conexão em AC que vai para a rede, né? Você vai tirar aqui, vem com um plug já, que você conecta aqui e ele vai lá na rede, e você pode alimentar as cargas diretamente desse plug aqui, tá? Esse plug aqui também ele pode ser utilizado para ligar microinversores, né? Que eu falei um caso em que você vai alimentar somente a casa
um apartamento, né? Essencialmente aí sem a parte do solar, só a bateria, só o storage para fazer o time shift, fazer a tarifa branca ou para fazer o backup. Mas você pode também conectar numa casa, por exemplo, que tem sistema de microinversores, né, da Roy Miles. Você pode ligar nessa porta aqui e inclusive carregar essa bateria não só pela rede, mas carregar também pelo solar. Segundo dia de Intersolar. Ontem a gente focou mais nas soluções de armazenamento, inversores, né, lá no pavilhão B. Hoje nós vamos para o pavilhão A para mostrar aí as soluções de módulos fotovoltaicos. O pessoal está focando bastante em aumentar a eficiência, né, manter ou quem sabe até diminuir o tamanho dos módulos, aumentando a potência. Vamos ver o que tem de novidade lá. Solução para limpeza de módulos fotovoltaicos, uma máquina, né, completamente automática. Ela tem uma autonomia de 4 horas essa bateria. Tá? São 2 baterias que acompanham aqui esse kit. Enquanto uma está trabalhando, a outra pode estar carregando. E uma coisa que chamou a atenção aqui, ele limpa até 1 megawatt a cada 8 horas. Então, num dia de trabalho, aí dá pra gente trabalhar facilmente, fazer a limpeza aí de 1 megawatt de potência. Esse daqui é o famoso módulo de heterojunção, ou HJT, né? Tá famoso aí principalmente no Brasil porque ele possui ainda o ex-tarifário, né? Ou seja, da única família aí que ainda tem a isenção do imposto de importação, que hoje está aí na casa aí dos 25%, tá? Então ele tem uma tecnologia diferente, é possível até que eu vou aproximar aqui para a gente ver, né? Até você olhando aqui para a forma como as células são montadas, você consegue ver que ele é diferente dos módulos convencionais. Então ainda como dizem por aí, né, é um dos últimos dos moicanos que ainda possuem a isenção de imposto de importação no Brasil. Fazia tempo que eu não vi uma aplicação desse tipo, aqui são os painéis solares que são utilizados para gerar eletricidade, como a gente sabe, né, com efeito fotovoltaico. E também ele é utilizado para aquecer a água, né? A gente vê aqui que a gente sabe que os painéis, quando eles geram energia, eles aquecem. E aí todo esse sistema de água aqui é utilizado para mandar essa água para um boiler, né? Então é uma aplicação do ponto de vista energético é bastante interessante. Deve dar bastante trabalho para fazer uma instalação não só do fotovoltaica, mas também hidráulica, mas é uma possibilidade. Solar Space, que também está presente no Brasil, apresentando as suas soluções aqui de módulos fotovoltaicos, tanto para aplicações de telhado quanto também aplicações em solo. A gente consegue ver aqui vários fabricantes que disponibilizam essa solução aqui flexível, né, que se molda a superfície, o que traz uma flexibilidade aí nas aplicações. Quem já fez simulação no PVSys com tracker já deve ter visto uma opção lá de tilted tracker, né, ou tracker inclinado. E muitas vezes as pessoas me perguntam, os nossos alunos nos perguntaram, mas eu nunca vi uma solução como essa. Mas tá aqui, ó. Né? Eu também pela primeira vez vi esse tipo de solução. Então é um tracker, né, com um eixo normal, né, um tracker de um eixo, mas que tem uma inclinação, né? Isso é particular aí para aplicações, né, em terrenos diferentes, enfim, diversas situações. Então lá, aquele poste lá da ponta lá que eu estou mostrando lá no fundo, ele é mais alto do que esse poste aqui na parte de baixo, né? Como se você consegue ter uma inclinação no teu tracker e dependendo da aplicação vai te dar um ganho de geração de energia. Olha o tamanho desse drone aqui, ó, gigante, tá? Mas por que ele é tão grande assim? Ele é utilizado para carregar coisas, né? A gente já viu alguns vídeos viralizando, né? E ele pode carregar caixas, ele pode carregar até 30 quilos. Então com isso ele consegue carregar inclusive painéis solares, né? Então você pode utilizar isso daí durante a montagem, de repente até em substituição àquelas plataformas de elevação de módulos quando a aplicação é em telhado, ou até para transitar dentro da própria construção da planta. Ele tem uma autonomia para 20 km, então você pode voar esse drone aqui por 20 km, é uma distância bastante interessante, né? E carrega até 30 quilos. O ano passado a gente teve aqui, né, Mauro, e você estava mostrando isso como um lançamento aqui da empresa, né? E agora um novo lançamento de uma nova geração? Então agora a gente já está com projetos que nós já vendemos no Brasil e aqui na Europa também, né? Já estamos mais maduros quando a gente fala de estação meteorológica, né? Lembrando a história um pouco, era uma solicitação dos nossos clientes, né? A gente já tinha um relacionamento muito grande com os nossos clientes na parte de comunicação e proteção,
E eles solicitavam, eles queriam uma estação meteorológica mais segura, mais confiável, uma qualidade de comunicação melhor. Então nós começamos a fornecer alguns projetos no Brasil, nós temos um grande projeto com a Engie, né? E aí a gente começou a evoluir esse produto. E agora nessa próxima geração que a gente tem, com mais opções de comunicação, como fibra ótica, comunicação sem fio também, outras opções de sensor, a gente se torna já um provedor de serviços e sensores muito mais robusto, né? E aqui na Intersolar agora, antes era um produto que estava lá no fundo do stand, agora está até aqui como um dos principais, né? É protagonista aqui. Protagonista, então. isso. Você comentou que essas baterias aqui são baterias agora mais robustas também, baterias de lítio. A gente está focando muito na tecnologia das baterias de lítio, né? Porque, primeiro, da temperatura de operação, poder trabalhar com mais de 50 e 60 graus no campo, né? A gente via muitas baterias de chumbo ácido que não passavam de 25 graus, até para armazenar em campo era um problema, né? Então a gente está focando bastante nisso, mas também na questão dos equipamentos industriais, né? Elevando o nível dos requerimentos, né? Com equipamentos com até 75 graus de temperatura para suportar, velocidade de comunicação, sistemas de redundância. Então realmente a gente está fornecendo aqui um equipamento confiável para que o operador possa fazer esse cálculo de PR em tempo real e com muito mais segurança, né? Thank you. Esse cafezinho aqui que eu acabei de pegar, ó, ele foi feito com a energia do carro elétrico. Esse veículo elétrico aqui que a gente está vendo, vocês sabem, né? Ele tem aqui toda a tecnologia, tem uma bateria embarcada. E o que está acontecendo, né? A gente sabe que o carro pode ser carregado pela rede elétrica. Mas esse carro elétrico, né? Não todos, mas um carro que tem a capacidade de ter uma troca bidirecional de energia com o carregador, o que ele consegue fazer também? Ele consegue prover energia para instalações elétricas. É o que está acontecendo aqui no stand. Toda a energia que está sendo consumida no stand agora está sendo extraída das baterias do veículo elétrico, né? A gente pode ver aqui, ó, o carregador, né? O plug, ele está ligando aqui em todo o barramento, ó, né? Inclusive, né, a cafeteira ela está sendo ligada aqui, está nesse mesmo barramento, está sendo alimentada dessa forma. Isso é um tipo de tecnologia que a gente conhece como V2X, né? V2X ou Vehicle to Everything, né? Você pode alimentar cargas através da energia que tem no veículo. Então você pode ter um sistema completamente off-grid como é esse aqui que a gente mostrou para vocês, né? Um stand operando, mas poderia ser, por exemplo, alimentando aí uma festa, alguma coisa num camping, alguma coisa desse tipo. E a gente pode também ter soluções aí conectadas à rede, tá? Com uma interação toda sendo gerenciada pelo carregador, que tem que ser bidirecional aqui do veículo. Esse carregador em específico é um carregador de 7 kW, então você pode conectar até 7 kW de potência para consumir dessa energia. Mais de R$5.000 é o que um dono de um carro elétrico pode economizar, pode ter de economia extra, caso ele tenha um veículo que também consiga injetar energia que está armazenada na sua bateria nas instalações elétricas. Isso é o que diz esse estudo aqui que a gente está mostrando nesse stand, em que ao fazer isso, ao carregar o seu carro em horários em que a energia é mais barata, ou até nem falamos aqui, mas esse carro pode carregar com energia vindo aí dos painéis solares fotovoltaicos, você pode ter uma economia de aproximadamente 800 euros, né? Traduzindo isso daí para reais daria mais de R$5.000. Por que isso acontece, né? Porque o teu carro, os carros elétricos, a grande maioria deles agora estão vindo com uma solução que a gente chama de Vehicle to X, né? Eu consigo não só carregar minha bateria com o meu carro, né, carregar a bateria do meu carro, mas eu consigo também injetar a energia que eu tenho no meu carro na minha instalação elétrica. Aqui, de acordo com esses mesmos estudos, a gente vê que em 2025, cerca de 20%, né, 1 a cada 5 veículos elétricos estão sendo fabricados com essa tecnologia de energia bidirecional, né? Carregamento quanto fornecimento de energia pelo veículo. A gente vê ali também pelas estatísticas que até 2030, 62% dos veículos elétricos que serão fabricados devem ter essa tecnologia também. Outro dado importante é que a partir de 2030, a expectativa é de que todos os carros elétricos saiam com essa tecnologia de energia bidirecional. Isso também pode trazer benefícios para a rede elétrica, né? Porque o fato de eu conseguir utilizar o meu carro como uma grande bateria que pode carregar nos momentos em que a energia está mais barata, né? E a energia está mais barata naquele momento, por quê? Porque eu tenho uma sobreoferta de energia e eu posso utilizar essa energia para injetar na rede
nos momentos em que a energia está mais cara, e ela está mais cara porque eu tenho uma alta demanda do sistema. Então essa ação pode fazer com que a gente não só tenha um benefício para o dono desse carro elétrico, para ele ter uma energia mais barata, mas também trazer benefícios para a rede elétrica como um todo. Isso evitaria, entre outras coisas, a expansão da rede de transmissão e distribuição. Aqui, né, na Europa, há uma estimativa de que esse tipo de tecnologia traga aí algo em torno de 10 bilhões de economia ao não se ter a necessidade de investir em expansão de rede de transmissão e distribuição. Há também uma expectativa de 22 bilhões de economia para os consumidores que possuem esse tipo de solução. Então, né, a tecnologia não para, a mobilidade elétrica veio para ficar sim, né? Quem realmente ainda não aposta nesse novo tipo de solução, né, em detrimento ao combustível fóssil que a gente conhece, gasolina, diesel, né, vai ficar para trás, porque de fato o mundo tende a ser elétrico. Então é isso aí, mais uma cobertura, 5º ano consecutivo, fim de Intersolar Europa, mas, né, reforço aqui que nos dias 26, 27 e 28 de agosto teremos a Intersolar no Brasil. Então, se você não se programou ainda, se programe para participar. Todas essas novidades que a gente mostrou aqui, muitas delas serão mostradas no Brasil, e é muito melhor você ver pessoalmente, você tocar, né, e sentir, ver, fazer as perguntas diretamente aí. Então eu te vejo lá na Intersolar do Brasil, 26, 27 e 28 de agosto.